Você que vai se ligando aqui no E Se Fosse Eu Narrando, seja muito bem-vindo. Hoje é dia de falarmos dele, o Campeonato Brasileiro. O Brasileirão voltou e na sua primeira rodada já trouxe consigo fortes emoções para os torcedores espalhados Brasil afora. Teve treinador sendo demitido justamente nessa primeira rodada, viradas, empates e, claro, muita emoção nessa primeira rodada que ainda não terminou. Além disso, teve campeão estadual levantando agora o troféu depois de 20 anos. Você vai conferir tudo isso e muito mais agora aqui no E Se Fosse Eu Comentando. No último sábado tivemos 6 jogos válidos por essa primeira rodada do Campeonato Brasileiro, sendo 5 deles realizados às 6h30 da tarde e um jogo isolado às 9 horas da noite. Esses 5 jogos realizados às 6h30, nós tivemos destaque para, como eu falei no início do vídeo, para a demissão de Mano Menezes, o treinador, ou melhor, ex-treinador do Fluminense, foi demitido após a derrota para o Fortaleza por 2-0 no Castelão. Gols de Lucero e Tinga, o Fortaleza que havia sido derrotado na final do Campeonato Cearense para o maior rival Ceará, agora bate o Fluminense e com isso a comissão técnica do Tricolor das Laranjeiras preferiu demitir o treinador Mano Menezes com apenas uma rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador Mano que chegou na metade da temporada passada para suprir a demissão do ex-treinador Fernando Diniz do Fluminense. Conseguiu fazer a missão que ele foi encarregado na temporada passada, que foi salvar o Fluminense do rebaixamento. No entanto, o futebol jogado já não agradava muito o torcedor, principalmente depois de ver talvez o melhor Fluminense da história nas mãos do Diniz, que jogava muita bola, sabia trocar passes para muitos, deixou o time do City na roda no Mundial, durante 40 segundos conseguiu trocar passes tranquilamente, mas de fato com o Diniz você notava uma queda, um declínio do estilo de jogo e o Mano Menezes, digamos, com um estilo diferente, conseguiu salvar o Fluminense, mas nessa temporada o jeito de jogar bola de fato não estava agradando o torcedor tricolor e isso fez com que a decisão da diretoria fosse a demissão. Não sei se certo, não sei se errado, veremos o decorrer da temporada. Além do jogo do Fluminense, tivemos o Cruzeiro vencendo o Mirassol por 2-1 no Mineirão, Cássio pegando pênalti, gols de Gabigol e Dudu, Gabigol cumprindo a promessa de marcar 20 gols, na qual ele prometeu para o presidente do Cruzeiro, o Pedrinho, prometeu marcar 20, agora faltam só 19, tem muito jogo ainda para acontecer, o Gabigol vai marcando gols, vai respirando novos ares, o camisa 9 do Cruzeiro. Além desses jogos, tivemos Grêmio e Atlético Mineiro, esse jogo realizado na Arena do Grêmio, 2-1 para o imortal tricolor, pressão no final, o Galo quase consegue empatar, no entanto a partida acabou 2-1 mesmo para o Grêmio. Juventude e Vitória se enfrentaram também em jogo realizado no Alfredo Jaconi, no qual o Juventude venceu por 2-0 o Leão da Barra, mostrando, claro, que o Juventude tem uma força muito grande jogando no Alfredo Jaconi. É importante ressaltar que na temporada passada o Juventude bateu tanto o Botafogo quanto o Flamengo jogando lá naquele estádio. Então, de fato, é uma pressão gigantesca que existe em jogar no Alfredo Jaconi em Caxias do Sul. Além desse jogo, nas 6h30, tivemos São Paulo e Sport. Essa partida terminou 0-0, com o Caleri perdendo o pênalti com 1 minuto de jogo. E isso influenciou, querendo ou não, o resultado final sem gols na partida. E às 9 da noite, o jogo isolado, para fechar a noite de sábado, tivemos Flamengo e Internacional no Maracanã. Confronto de campeões estaduais, Flamengo campeão carioca enfrentando o Inter campeão gaúcho. No final das contas, acabou 1-1. O Inter abriu o placar com um contra-ataque após o erro do Luiz Araújo, após tentar um toque de letra, recuperação da posse de bola, o Inter foi para ataque, cruzamento de Bernabé e Bruno Henrique, esse do Internacional, não BH27, esse é o BH8 do Inter, abriu o placar, um belo gol. Você que ainda não conferiu minha narração desse jogo está aí no canal. Peço que você confira, tanto aqui no YouTube quanto no TikTok. Também somos E Se Fosse Eu Narrando nessas redes sociais. E no Instagram você pode me encontrar como Wilker Yuri. E concluindo, o Flamengo conseguiu empatar logo no início do segundo tempo com o Léo Pereira. Depois teve grandes oportunidades, mas o Flamengo demonstrando sempre aquela falta de eficiência no ataque, aquela falta de agressividade, de objetividade. O Flamengo
inclusive com o Juninho, meteu bola na trave, perdeu muitos gols de fato, e a partida acabou terminando no 1-1. Portanto, essa foi a noite de sábado, a noite de futebol da primeira rodada do Brasileirão. E no domingo, dia tradicional do futebol no Brasil, tivemos o confronto do atual vice-campeão contra o atual campeão do Campeonato Brasileiro, respectivamente. Palmeiras contra Botafogo no Allianz Parque, jogo com mando da equipe alviverde, o qual terminou por 0-0. 0-0 foi o resultado da partida. Um jogo interessante para o Botafogo, visto que não atuava oficialmente há mais de um mês. A última partida do Botafogo, eu sempre reforço, foi contra o Racing na final da Recopa Sul-Americana. Esse jogo no final de fevereiro. De lá pra cá o Botafogo não atuou mais oficialmente. Fez um jogo treino contra o Cruzeiro, terminou 3-3. Depois fez outro jogo treino, ou melhor, um amistoso contra o Novo Horizontino, no Newton Santos, partida que terminou por 3-1. E atuou, de fato, oficialmente ontem contra o Palmeiras e fez uma boa partida. Eu conversava com um botafoguense que estava, de fato, admirado, que não esperava a atuação que o Botafogo teve ontem. Foi um time que preferiu entregar a bola ao Palmeiras, por estar sendo visitante, deixou o Palmeiras ter mais a posse e quando recuperava, atacava e contra-atacava com muita velocidade e agressividade, além de uma objetividade impressionante. O Botafogo acelerando bastante com o Savarino, o Arthur, em certos momentos o Igor Jesus fazendo o pivô, até o Gregory teve oportunidade. E eu gostaria de destacar o seguinte: o goleiro do Palmeiras, o Everton, que teve certa polêmica ao ser convocado para a seleção brasileira para substituir o Alisson, que acabou tendo choque de cabeça, foi cortado, e o Everton foi chamado para o lugar, ao invés do Hugo Souza, que muitos acham que merecia mais. Acredito também que sim, o Hugo merece mais a chance do que o Everton, mas eu não acho um absurdo ter convocado o goleiro do Palmeiras. Na minha concepção, ontem ele foi o melhor jogador da partida, mostrando de fato ser um goleiro diferente, salvou o Palmeiras em inúmeras chances. Mas no final acredito que talvez a grande chance do jogo foi de Flaco Lopes, que entrou no segundo tempo, recebeu uma bola cara a cara, um lindo lançamento do Bruno Fux, e o John mostrando que um time grande, um time bom, um time que vai brigar por tudo, precisa de um goleiro de alto nível. Não foi exigido muito durante a partida, mas quando foi exigido, soube contribuir para o Botafogo, fez uma grande defesa cara a cara, na sequência ainda tirou a bola no cruzamento do Piquerez. No geral, a partida acabou no 0-0, portanto, um pontinho para Palmeiras e Botafogo. Na sequência, 6h30 no domingo, tivemos Vasco contra Santos, jogo realizado em São Januário, e gostaria de destacar Verratti. O Vasco venceu por 2-1 a partida, com o argentino tendo uma noite mágica. Deu assistência para o primeiro gol de cabeça, gol de Nuno Moreira. Aliás, olho nesse português, viu? São 3 jogos com a camisa do Vasco, 2 gols. E 2 gols, um contra o Santos, outro contra o Flamengo. Vamos ficar de olho nesse cara. E a segunda jogada, levantamento do Payet na grande área, o toque de cabeça raspando o Verratti, abriu a contagem para o Vasco nesse Brasileirão. O Vasco conseguiu sua primeira vitória, agora Verratti. Um dado interessante de Luiz Felipe Freitas, narrador da Cazé TV, o Verratti foi o cara que mais cabeceou bolas certas na direção do alvo. Foram 24 cabeçadas no Campeonato Brasileiro passado. Algo impressionante do argentino, e muitas das vezes ele não é valorizado por estar jogando num time que não briga na parte mais alta, que é o Vasco, mas é um centroavante artilheiro de campeonato argentino que merece de fato ser respeitado. E mais tarde na noite, às 8 horas, o time do Corinthians enfrentou o Bahia na Fonte Nova, ou Bahia e Corinthians, como preferir, e o Bahia abriu o placar com Gilberto, belíssima jogada do Luciano Juba, cruzamento de lateral e gol de lateral. Lateral esquerdo do Bahia, Juba, e lateral direito, Gilberto do Bahia. O Corinthians conseguiu, no segundo tempo, estar com um homem a mais durante grande parte da etapa complementar de jogo, visto que o Everton Ribeiro levou o segundo cartão amarelo por falta cometida no campo de defesa, derrubou o Thales Magno. Curioso, até o Everton Ribeiro não é muito disso, mas acabou desfalcando o Bahia, que conseguiu se defender bem até certo ponto do jogo. O Corinthians chegou a marcar com o Romero um belíssimo gol, no entanto estava impedido. Na sequência,
o Corinthians com o Héctor Hernandes. Eu lembro, esse jogo eu acompanhei pela Rádio Bandeirantes com o Ulisses Costa, grande Ulisses Costa, integrante também do Jogo Aberto. Ele revoltadíssimo quando o Ramon Dias colocou o Héctor Hernandes. Eu lembro de um dado que foi puxado na hora. De 2015 para cá, o Héctor Hernandes marcou um total de 29 gols na carreira. É um atacante que o gol não é sua principal característica. E ontem, após o cruzamento na grande área, ele subiu bem, tocou de cabeça e empatou o jogo para o Corinthians. Um resultado bom para o Timão, que quase ia perdendo o gol marcado praticamente nos últimos instantes do jogo na Arena Fonte Nova. E hoje à noite, nessa oportunidade que eu estou gravando para vocês, ainda temos o jogo fechamento da rodada entre Bragantino e Ceará no Nabi Abichedi, casa do Bragantino. Deixando aqui meu palpite, lembrando que nessa primeira rodada os visitantes acabaram não se dando muito bem de modo geral. Não tivemos vitórias de visitantes, somente vitórias de mandantes e empates. Eu acho que o Ceará, por ser o campeão cearense, bem mais forte para esse confronto. Eu acho que o Ceará vai conseguir bater o Bragantino. Meu palpite para esse jogo vai ser 2-1. Acho que Lucas Mugni na bola parada pode ser o diferencial para essa equipe treinada por Léo Condé. E para fecharmos, precisamos falar do Tigrão. O Vila Nova é o campeão goiano de 2025. O Tigrão conseguiu uma virada histórica ontem no Serra Dourada. Na partida de ida contra o Anápolis, o Galo conseguiu chegar na grande decisão e bateu o Vila Nova na ida por 2-0, jogando sobre seus domínios, e foi para a volta com essa vantagem de poder perder até por um gol de diferença. O Vila no primeiro tempo atacou bastante, um jogo duro, acabou no 0-0. No segundo tempo, aí sim, o Vila começou a crescer, começou a se impor, mostrar o tamanho da sua grandeza como um dos maiores do Centro-Oeste, sem dúvida, e conseguiu fazer o primeiro, mais ou menos a marca dos 12 minutos, depois marcou o segundo antes dos 30, e isso animou o torcedor, cresceu o torcedor, e o Vila crescendo, quando foi nos acréscimos, o gol contra, que sacramentou o título para o Vila Nova, e agora conquista o Campeonato Goiano depois de 20 anos, sim, senhoras e senhores. O último título do Vila Nova havia sido em 2005, e agora o Tigrão conquista outra vez esse Campeonato Goiano, merecido. Acho que o Vila Nova é um time que vem para brigar nessa Série B pelo acesso. Foi assim em 2023, onde começou a última rodada, me lembro muito bem daquele dia, começou a última rodada entre os 4 que subiriam. Foi pegar o ABC, já rebaixado lanterna no campeonato, e naquele dia eles deram azar e não conseguiram vencer. Acabaram em 8º colocado naquele dia, sendo que eles começaram em 4º colocado. Uma tristeza, sem dúvida, para o torcedor do Vila, mas eu acho que esse título traz uma esperança, traz uma motivação para esse time que tem possibilidade, sem dúvida, de conseguir o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro em 2026. Parabéns ao Vila, parabéns ao Tigrão. E para você que chegou até aqui no final do vídeo, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho até aqui comigo. Um forte abraço e eu peço a você, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o nosso conteúdo. Além, claro, de deixar aqui embaixo o seu comentário. Diga aí se você concorda com as minhas análises, se você discorda também, não tem problema. Esse canal está aberto para você debater comigo e discutirmos, pois o futebol é dinâmico, o futebol é assim e eu amo esse esporte de paixão e espero continuar narrando. Lembrando que essa semana tem Libertadores da América, Sul-Americana também. Tem muita coisa para acontecer no canal e você, meu amigo, minha amiga, é meu convidado. Até lá, um forte abraço e até a próxima. Valeu! E se fosse eu narrando aqui, a narração faz a diferença.